Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a esse Pai de amor, de bondade, de misericórdia. Permita, Senhor, permita que o nosso anjo guardião, que os espíritos protetores, amigos e benfeitores, venham nos amparar, Senhor, na nossa jornada, Senhor, nos orientar, nos instruir, nos iluminar, Senhor, para que possamos cumprirmos o nosso projeto reencarnatório. Dai-nos a sua bênção, Senhor. Ilumina os nossos passos, que as falanges benfeitoras do grande Mestre Jesus estejam conosco, nos iluminando, nos fortalecendo a cada instante e a cada momento. Assim, Pai, nós pedimos permissão para iniciarmos as nossas aulas da noite de hoje, Senhor. Que assim seja. Então, nós vamos estudar hoje conceito de mediunidade. Então, vamos avaliar, estudar para compreender a nós mesmos, compreender aquilo que somos e como viver com a nossa mediunidade. A mediunidade é inerente a uma condição orgânica. É isso que eu falei. Todos nós somos médiuns, uns mais do que o outro. E também trazemos de uma maneira de família. Então, médiuns de família, somos família. E todos ali serão médiuns. Por isso que nós temos que cuidar, valorizar, ensinar a nossa família de pequeno, dos médiuns pequenos, aprender a orar e a crescer dentro de um vínculo de amor a Deus, de amor a Jesus, que existe como um constituído, uma característica essencial de alguém. A mediunidade, ela vem dentro de nós, desde o momento da nossa criação. A mediunidade é um meio de nós estarmos com Deus. Por mais imperfeito que seja o espírito, se ele vibrar ao Criador, ele vai sentir a partícula do Criador. Porque nós vivenciamos no hálito divino. Quando uma alma, quando um espírito, ele vibra nesse potencial do amor de Deus e roga, ele assimila. E a sua mediunidade se desenvolve, que é um meio de fala, é um meio de progresso, é um meio de evolução da criatura. Que todos podem ser dotados, como ver, ouvir e falar. Toda a mediunidade as pessoas podem ver, ouvir ou falar. Nós estamos intuitivos, nós observamos, nós analisamos. Então, isso é uma virtude que nós trazemos de muitas e muitas vidas passadas. Se vidas passadas desenvolvemos a vidência, desenvolvemos a percepção, isso faz parte de nós. Não tem como tirar, não tem como fechar. Se alguém disser que vai fechar a mediunidade, fará um bloqueio no seu centro de força, vai fechar o seu centro coronário, que está ligado diretamente ao Criador. E você para de receber as energias de Deus, de Jesus. Então, fechar a mediunidade é um bloqueio altamente perigoso. E que a mediunidade é um meio do progresso. É ensinar as pessoas a orar, é ensinar as pessoas a realizar com êxito as suas missões. A mediunidade é dada sem distinção. Todas as pessoas são médiuns, quer os brancos, quer os negros, querem os asiáticos, quer o povo da Europa, quer que sejamos índios, o que for.
todos os filhos de Deus, de todas as raças, de todos os credos, estão sujeitos à mediunidade. O que falta é o entendimento. Porque quando nós observamos, e quem tem oportunidade de ver, nós vemos que os espíritos se manifestam na Índia, se manifestam na China, na Coreia. Os espíritos se manifestam em toda a Europa. Na África, então, aqui no Brasil, por todo lado. Então, essas manifestações dos espíritos é um processo natural. Esse meio de comunicação entre os vivos e os mortos é uma maneira natural. Mas nós é que deturpamos, procuramos buscar as energias escuras e malsãs, porque nós não oramos adequadamente para buscar as energias puras e rarefeitas da espiritualidade maior, a fim de que os espíritos familiares possam levar a luz nos lares, na família, em todas as camadas, ricas ou pobres. Então, a nossa mediunidade é um amparo familiar, é onde a nossa família, os anjos guardiões, os espíritos responsáveis, eles vêm e nos trazem luz, trazem esperança, nos aconselham, nos orientam, impede que nós erramos, impede que a gente cometa besteira, nos protege onde nós estamos, para que a nossa família possa crescer. Por essa razão, os espíritos familiares e anjos da guarda trabalham constantemente para a nossa evolução, para fortalecer o bem e as virtudes. Então, se o nosso lar, nós orarmos, será fortalecido o bem e todas as virtudes. Nascerá o bem no seio da nossa família, porque à medida em que nós oramos, afastam-se os obsessores, os inimigos, os adversários, os contrários, os maldosos, hipócritas. Então, à medida em que nós oramos e levamos esses espíritos para as escolas, eles vão saindo do nosso lar. E o nosso lar vai ficando cada hora mais leve, mais sutil, mais rarefeito, mais cheio de bondade e misericórdia. Então, quem faz o lar ser feliz somos nós. Somos nós, médios, que trazemos a felicidade para dentro de nós. Somos nós, médios, que trazemos a fartura. Somos nós, médios, que trazemos a esperança, a fé. Então, nós somos aqueles doadores das energias sublimes. Por isso, o médium deve aprender, deve prosperar na sua mediunidade, para que ele seja um raio de luz no seu lar, um raio de esperança. Se o médium não aproveitar do dom que lhe foi outorgado, sofrerá perda da sua faculdade. Poderemos perder a nossa mediunidade? Sim. Por quê? Porque nós vamos cair na mão do obsessor, dos espíritos inimigos, dos espíritos adversários. Por isso que nós, médios, precisamos desenvolver esse nosso potencial ao lado dos espíritos que nos amam, que nos protegem, que nos auxiliam. Porque quando essa mediunidade não é desenvolvida, o médium fica perturbado, nervoso, chiliquento, e começa a ter uma série de coisas equivocadas na sua vida, porque ele não sabe tirar esse fluido ruim dele, ele não sabe a sua alta libertação, ele não sabe higienizar-se a si mesmo. Então, por esta razão, como é uma ciência, doutrina espírita é uma ciência. São fluidos, isso é ciência. Fluidos bons e ruins é uma ciência.
Nós observamos, analisamos, nós temos evidência, é uma ciência. Nós estamos doentes, por quê? Por causa dos fluidos, é uma ciência. Então, nós temos que percorrer um grande movimento científico nas nossas vidas para crescermos. Então, quando o médium não desenvolve essa sua virtude, normalmente ele fica obsediado. Aí as pessoas falam, você é médium, por isso que deu tudo errado. Sim, ele é médium, ele tem que aprender a orar, abrir os seus próprios caminhos. O médium não está aqui para cuidar da vida dos outros. O médium está aqui para cuidar da sua vida, para cuidar da sua casa. E se ele não fizer nem isso, nem cuidar de si mesmo, nem cuidar dos seus filhinhos, nem cuidar do seu ganha-pão, é isso que médium veio fazer aqui. Por isso que todos nós somos médios em vias de crescimento. Sofrerá, então, um bloqueio da inteligência, da visão, da audição e da fala. Por que que nós teremos um bloqueio? Porque os maus espíritos, eles colocam, é como se fossem uns emplastos em todos os nossos centros de força. E os nossos centros de força começam a ficar, então, entupidos de energias doentes, de energias malsãs. E o médium, quando ele aprende a orar, que ele ora para Deus, ele consegue colocar luminosidade nele. Quando nós oramos para Deus, nós colocamos no nosso corpo físico e espiritual milhares de partículas luminosas. Agora, quando nós ficamos junto dos maus espíritos, nós temos, então, milhares de partículas escuras de ódio, de raiva e de vingança. Então, é isso que nós temos que entender, que se chama o caminho do bem e o caminho do mal. Mas nós temos que entender por que que nós temos que seguir o caminho do bem, porque é a única forma de sermos felizes, de caminharmos pelo caminho da felicidade, da esperança, e tudo ser realizado nas nossas vidas. Então, nós temos que entender por quê. Por que que eu preciso aprender? Passará a sofrer as influências negativas, que é isso que nós estamos falando aqui. Aprender a orar por si mesmo, amar a si mesmo, amar a sua mediunidade, amar o seu trabalho. Nada nós temos aqui com facilidade, mas é melhor passar pelas dificuldades com Deus e o anjo da guarda do que passarmos na escuridão e nas trevas. É muito melhor caminharmos na luz. Como? Os espíritos familiares em sofrimento por falta de caridade de prestar o socorro. A caridade espírita é socorrer os espíritos. Socorrer os espíritos. Caridade espírita não é você dar sopa. Caridade espírita não é você dar roupinha. Caridade espírita não é você dar pão. Não é você fazer marmita. Não é nada disso. Caridade é o socorro dado às almas. Quando nós fazemos sopa, comida, roupinha, isso é dever. Dever do espírita. O espírita tem que ter o dever de auxiliar o seu irmão. Se ele está com fome, você dá comida. Se ele está sem agasalho, sem cobertor, você socorre, pega no colo. É dever de auxiliar ao seu irmão. Ora, caridade espírita é o socorro dado às almas. E é por isso que tem aquela frase belíssima: fora da caridade não há salvação. Mas não confunda essa caridade material com a caridade espiritual, porque até hoje isso é confundido. A pessoa dá um pedaço de pão e acha que ela está fazendo caridade. Dá uma roupa velha e acha que ela está fazendo caridade. Caridade é quando você ora, quando você pede para Deus que alivia,
que reconforta, que cura, e você é o doador. E você é o doador. É aquilo que você dá de dentro da sua alma. Mas aquilo que você compra, aquilo que você pega da cozinha, aquilo que você dá que você não precisa mais, isso não é caridade. Você pega e doa. Mas não põe na tua cabeça que você vai entrar para o céu fazendo esse tipo de caridade, que não vai acontecer, ok? Pensa bem nisso. As consequências, a perda da sua faculdade, a apoderação da sua mente, dos seus filhos, do lar e dos seus negócios. Então, se nós precisamos orar para nós não perdermos a nossa mediunidade, porque nós temos que socorrer os nossos filhos, o nosso lar, os nossos negócios. É isso que é mediunidade. Vamos sair dessa ideia antiga, antiquada, que não sei de onde que saiu, porque quando a gente estuda Kardec profundamente, e começa a entender, então, o que que nós temos que fazer. Então, nós temos que cuidar da nossa família, nós temos que cuidar do pão de cada dia. É para isso que nós somos médiuns. O nosso grande trabalho, manter a paz, a ordem e a disciplina no nosso lar. Então, médium não veio aqui para ficar pobre. Vai falar, ai, médium tem que ficar pobre, tá vendo a desgraça? Médium tira a pobreza da vida dele. Médium tira a desgraça da vida dele. Médium cura. Médium realiza. Médium faz. É outro nível de entendimento. E é isso que nós precisamos. Começar a entender essa grande responsabilidade que nós temos a nível de mediunidade. Poderão obsedar, enganar, criando meios de dificuldades, dores e sofrimento. Porque quando nós médios temos a evidência, a percepção, a análise, se a gente vê uma coisa errada, nós tiramos na hora. Se tiver um espírito ali para me enganar, eu tiro na hora. Se tiver um espírito ali com intenção de me roubar, eu tiro na hora. Então, a minha mediunidade é um meio de proteção ao meu lar, de proteção à minha família, de proteção ao meu estudo, de proteção aonde quer que seja, do meu pai, da minha mãe, das pessoas que eu amo, para que essa equipe de trabalho possa me proteger também dos maus espíritos, para que eles não invadam o meu lar e nem o meu trabalho, causando aflições na família, no lar e na vida. Então, essas aflições que o médium tem na sua casa, ele tem que aprender a orar pelo seu lar, pela sua casa, pela sua família, para fazer a sua família, o seu lar, caminhar com segurança. Na doutrina dos espíritos, não existe a palavra karma. Você veio aqui para solucionar os seus problemas. Você não veio aqui para falar, eu nasci pobre e vou morrer pobre. Não, você nasceu pobre e trata de se arrumar e arrumar a sua vida também. Eu nasci doente e nasceu doente, você vai orar bastante até que você se cure. É isso daí, a doutrina dos espíritos é a lei do progresso, é a lei do crescimento, é a lei da prosperidade. Não estou dizendo essa prosperidade para ficar milionário, não. Estou falando da prosperidade de termos o pão de cada dia, de termos o pão para pagar a nossa própria comida, para pagar a água, pagar a luz, pagar o nosso telefone, para nós termos uma vida saudável, nossa comida o suficiente. Não estou falando que nós vamos precisar juntar bilhões e bilhões, não estou falando isso. Mas estou dizendo para ter uma vida de dignidade e de honra, pagar as nossas contas. Médio tem que aprender a orar, até para pagar as suas contas, para ficar mais fácil. Médio tem que aprender a orar para receber o dinheiro que ele tem que receber.
pedir que aquele dinheiro venha para que ele possa pagar as suas contas, comprar a sua comida, arrumar a sua família. É para isso que te serve a mediunidade. E talvez você esteja ouvindo isso que eu estou falando pela primeira vez. Mas é bom que você saiba, no nosso primeiro ciclo, aonde que você tem que chegar e qual é o seu objetivo. Nosso karma, somente nós médios podemos aliviar. Então, para nós espírita, não existe isso, você está dentro de um karma e você vai morrer assim. Isso não existe. Só nós podemos tirar de nós a desgraça. Nós somos acostumados a pedir para os outros rezar para nós, para resolver a nossa vida. E eu diria, somos nós que solucionamos a nossa vida. É que demorou muito para ensinar a realidade nossa de médiuns. Porque nós, médios, somos familiares. Médio como Divaldo, Chico e outros, são médios missionários, que vêm para a missão para ajudar a humanidade. A nossa missão é uma missão pequena, de proteger o lar, a família e os filhos. Deus, na sua suprema inteligência, nos deu a mediunidade como luz, conselho e advertência. Então, todo conselho que vem dos grandes espíritos, nós recebemos. As energias bondosas e caridosas, nós recebemos. E é isso que nós, médios, devemos nos preparar para receber as energias sublimes e poderosas que vêm até nós. Todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é, por este fato, médium. Esta faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Então, todas as pessoas são médiums, mas aqueles que velam pela sua mediunidade encontram a luz mais rápido possível. Então, é isso que nós deixamos aqui para o aprendizado, E eu peço para vocês, vamos estudar, procure entrar no horário para ouvir as instruções primeiras, que praticamente são 2 aulas. A primeira aula de instrução e a segunda aula, que é a aula programada, e a prece da Eli. Então, nós temos 3 fases: a aula de instrução, a aula teórica e a aula da prece, ok? Eu amo vocês e desejo ardentemente que vocês realizem com a sua mediunidade e tirem 10, porque ao chegar no mundo dos espíritos, esse dom que Deus nos deu foi mérito para nós, foi grandioso, foi bom, e nós nos encontramos a luz necessária. Que Jesus esteja conosco, agora e sempre.